época do ano e é um verdadeiro corre-corre atrás de notas fiscais que comprovem gastos com o colégio dos filhos e as visitas ao dentista, por exemplo. Isso porque é chegada a hora de acertar as contas com o leão do imposto de renda. Os brasileiros que ainda não providenciaram sua declaração têm até dia 29 de abril para entrar no site da Receita Federal e preencher o formulário. O contador, perito judicial e professor do curso de Ciências Contábeis da Unifra, Claudinei Vieiro, está no Unifra Entrevista de hoje e vai sanar as principais dúvidas sobre o imposto de renda. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Maria. Professor Claudinei, e me diga então o que mudou em relação ao ano passado, a declaração do imposto de renda. Eu sei que uma das alterações é que acabou o formulário de papel. Isso aconteceu por quê? Bom, o formulário em papel representava muito pouco na declaração do imposto de renda. Menos de 2% da população que era obrigada a entregar a declaração o fazia em papel. E isso gerava transtorno para a Receita Federal porque tinha que processar essas informações. Então, com o avanço da tecnologia, disponibilidade da internet, quase todos os cantos do país, então chegou a hora de agora eliminar essa declaração em papel. Todo mundo, a partir de agora, está obrigado a fazer a declaração em formulário eletrônico, enviar via internet ou através de disquete. Isso, e sem contar que vai economizar alguns reais ali, porque esse formulário era pago. Esse formulário era cedido gratuitamente pela Receita Federal, ou poderia ser comprado na livraria. Mas também vai ter o gasto aí com o pagamento do acesso à internet ou ter que ir a uma lan house, para poder baixar o programa e enviar sua declaração. E que outras alterações foram feitas no imposto? O valor é um deles que foi reajustado. Os valores, houve reajuste dos valores do limite para a entrega da declaração, tanto de atividade urbana como de rural, e dos valores de deduções, deduções com escola, com médicos. Isso tudo E quanto está o valor hoje? Porque é um valor bem quebrado, até os centavos. Eu trouxe até uma cola, porque não tem como decorar, para poder ajudar aqui. Houve um aumento de 2010 para 2011 no limite da obrigação. Então, quem tinha rendimento tributável até 17.215,08 em 2010 tinha que declarar. Agora, em 2011... são 22.248,25. Isso é um valor bem quebrado, difícil de decorar, mas o pessoal que está em casa, que está assistindo, tem que anotar esse valor. Então, esses dados todos que nós vamos repassar aqui constam no site da Receita Federal, que a gente tem o endereço, que a gente vai inserir no vídeo agora. E as pessoas devem, inclusive, procurar profissionais na área da contábeis para orientar, Exatamente. Quem não tem segurança na elaboração da sua declaração deve procurar um profissional qualificado. Não necessariamente tem que ser um contador, mas a gente sempre orienta que seja um profissional experiente. Se for contador registrado no conselho, que possa lhe orientar e lhe ajudar a fazer a declaração. E o senhor já entrou no formulário do site? Ele é de fácil entendimento? Em quanto tempo se preenche os dados solicitados? Uma média? O programa que é disponibilizado pela Receita Federal, esse ano tem algumas facilidades a mais do que vinha tendo. Está sendo aperfeiçoado. Cada ano ele está sendo aperfeiçoado. Então, se você tem os arquivos da declaração do ano passado, você importa as informações para esse ano e isso agiliza bastante, uma vez que tu não precisa estar digitando todas as informações de novo. Você só entra com aquilo que houve alteração. Então, isso facilita bastante. O programa ele é bem acessível, ele é bem inteligível, porque você vai lendo as informações, qualquer dúvida que você tenha, você entra no tópico de ajuda e ele te explica o que deve ser colocado, os valores que devem ser informados, em que caso. Ele também ajuda bastante na hora de calcular o imposto. Dá para fazer uma simulação no próprio site. Se você quer fazer a declaração simplificada ou completa, qual é a mais vantajosa? E qual é a mais vantajosa? Bom, a princípio, nós poderíamos, assim, a grosso modo, dizer que
Se as tuas deduções, tudo aquilo que você pode abater do imposto de renda, superam os 20% do rendimento tributável, é vantagem fazer a completa. Se não, você faz a simplificada, né? Isso a grosso modo. Por quê? Porque o desconto simplificado é de 20%. E aí você não precisa provar nada, você não precisa guardar nenhum recibo, médico, dentista ou escola, nenhuma dedução. Simplesmente utiliza o desconto simplificado de 20% e faz o cálculo. Com o leão. O próprio sistema, o próprio programa já faz o cálculo. E, professor, quais são as outras mudanças, né, desse ano? A relação homossexual passa a ser respeitada também pela Receita Federal, né, em nível de dependente? Certo. A relação, aquilo que a legislação trata como relação homoafetiva, né, passa a ser aceito também como dependente, né, no caso de união estável há mais de 5 anos. E essa união estável comprovada com registro em cartório, não? Como é que a legislação não define isso. Define. Não, só diz que tem que ter união estável há mais de 5 anos ou a qualquer tempo, se desta união resultar filhos, né, que no caso da relação homoafetiva pode ser uma adoção. Mas e para entrar como dependente, essa pessoa da relação da união estável, ela não pode ter imposto tributável? Não deve, senão não é vantagem. E isso não vale só para a relação homoafetiva, isso vale para qualquer relação. Qual é a vantagem de eu colocar a minha esposa ou o meu filho como dependente? Desde que ele não tenha rendimento. Ou o seu rendimento seja menor do que as deduções que ele possibilita. Então, se um dependente meu tem um rendimento de R$10.000 e ele me possibilita uma dedução de 10 mil ou mais, eu posso colocá-lo na minha declaração, devo. Mas lembrando sempre que se eu colocar o dependente, colocar as despesas do dependente, eu vou ter que optar pela completa. Então é um quebra-cabeça que você tem que saber montar para que chegar na hora de calcular o imposto, que o sistema vai fazer o cálculo, né, você não tenha pago a mais ou a menos, ou seja, pago errado, né, em função de uma opção errada. Porque se faz o cálculo errado, também acusa. A Receita vem depois pedir explicação. Certo, né? Você preencheu a declaração. E você preenchendo todos os campos corretamente, mas fazendo uma opção errada, a Receita aceita. Você manda a declaração via internet e ele vai dar o acusado de recebido, né? E aí nós entramos num outro problema, que depois de enviado a declaração, você tem o recibo do envio da declaração. Se você quiser retificar a tua declaração, você não pode mudar a opção. Se eu mandei a minha declaração no modelo simplificado e depois de enviado eu cheguei à conclusão que o modelo completo era mais vantajoso para mim, eu não posso mais mudar. Então tem que pensar bem, eu posso retificar qualquer dado, eu só não posso alterar a opção de simplificado para completo ou de completo para simplificado. E, professor, é bom sempre lembrar quais são os gastos, né, que podem ser abatidos do imposto de renda. A educação, em que caso? Só escola regular ou cursos de inglês? O que vale? Não. No caso de educação, você pode abater despesa desde pré-escola, creche, ensino médio, ensino fundamental, nível superior, né, especialização, mestrado, doutorado. Mas há um teto para isso, não pode ser o valor integral. Este ano, o limite para a educação é de 2.830,84. Por dependente ou daí Por dependente. Inclusive, o próprio declarante pode ter também despesa com educação, né? E ele vai também informar as suas despesas com educação, que também tem que respeitar esse limite. E ele pode somar dele com um dos filhos e cada um deles esse valor. 2.830 multiplica por 3, né? Para cada pessoa constante na declaração, né? O próprio declarante mais um valor desse por dependente. Para isso ele tem que estar com todas as notas. Toda a documentação. Guardar a documentação é fundamental.
E isso é uma coisa que a gente tem que fazer, a gente já orienta que os contribuintes façam desde o início do ano. Compra uma pastinha na livraria e vai guardando ali? Não, pastas, material escolar, uniforme... Não, desculpe, eu não me fiz entender. Eu estou dizendo, vai na livraria, compra uma pastinha e começa a guardar essas latinhas. Certo. Para não chegar na última hora e corre-corre. Senão depois dá muita correria, né? O pessoal correndo até os consultórios médicos, a escola, tudo pedindo esses comprovantes. Mas no caso de perda, pode sim daí recorrer e pedir uma segunda via, digamos assim, da nota? Pode. Porque o que precisa constar nessa nota? É o CNPJ de quem prestou o serviço? É isso? Se for uma empresa, você tem um gasto com escola, por exemplo, a escola vai emitir esse comprovante no nome do declarante ou no nome do dependente, e aí vamos deixar bem claro que eu só posso deduzir a despesa com escola do meu filho se ele for o meu dependente. Se ele estiver como meu dependente na minha declaração. Porque o que acontece? É muito frequente. Marido e mulher fazem declarações em separado porque eles têm rendimentos. Colocam os filhos como dependente dos dois. E aí colocam o filho como dependente dos dois. Não pode. Ou ele vai entrar como dependente dela ou como dependente dele. E naquela declaração que o filho entrar como dependente é que vai ser declarado, então, um gasto com o filho, tanto de escola como médico, plano de saúde, que é um outro problema também. O que acontece na maioria das vezes? Você tem apenas um plano de saúde para a família, né? E a fatura do plano de saúde vem no nome do chefe de família, geralmente. Só que ele vai ter que procurar o plano de saúde para segregar aquelas informações. Quanto é daquele valor total? Por exemplo, eu pago R$400 por mês. Quanto daqueles R$400 é meu, quanto é do meu filho e quanto é da minha esposa? Se todos forem dependentes dele, tudo bem. Não tem problema nenhum. Calcula o valor integral. O problema é quando eu tenho uma declaração separada da esposa, tem uma declaração só minha, ela tem a declaração dela, e eu vou optar por declarar esse dependente na minha declaração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar desse valor total o meu valor e do meu dependente e colocar ali como despesa médica de plano de saúde. E ela vai declarar lá na declaração dela o valor dela. Tá então, certo. Tem vários cuidados, detalhes que tem que ser respeitado. Muito cuidado. O Unifra Entrevista faz um breve intervalo. Hoje nós estamos discutindo os cuidados, né, que o cidadão tem que levar em conta na hora de declarar o imposto de renda. Nós já voltamos, não sai daí. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme.
Unifra Entrevista de hoje está discutindo os cuidados, né, que todas as pessoas devem ter agora para declarar o imposto de renda. O prazo está aí até dia 29 de abril e nós estamos conversando com o professor Claudinei Vieiro, que é aqui da Unifra. Professor, nós temos que repassar orientações também para aqueles trabalhadores, né, rurais, né, na hora de declarar o imposto. Muda um pouquinho? Como é que fica? Muda. Aumentou também o limite para que quem tem atividade rural faça a sua declaração. Então, para o exercício 2011, declaração de 2011, é obrigado a fazer declaração quem teve renda de atividade rural até acima de R$ 112.436. Então, as atividades rurais, os trabalhadores rurais, quem explora a atividade rural, teve renda acima desse valor, R$ 112.436, está obrigado a fazer a declaração. Não necessariamente ele vai pagar imposto, mas ele é obrigado a fazer a declaração, obrigado a entregar a sua declaração. E, professor, me ocorreu agora tanto o trabalhador rural quanto o trabalhador físico, digamos assim, urbano, né? Que até o ano passado, o ano retrasado, eu tinha que fazer declaração de isenção. Agora não precisa mais. Não. A declaração de isenção foi criado para que a Receita Federal tivesse um controle sobre quem também não estava obrigado a entregar a declaração. Isso gerou muita confusão, abarrotou o banco de dados da Receita Federal. Porque eu acredito que o número de pessoas que não declaram é maior do que os que declaram. Bem maior. Isso criou muita Gerava confusão. um tráfego ali na internet que grande. Sobrecarregava e desnecessário. Exatamente. E voltando ao ponto das questões dos serviços, né, que podem ser abatidos do imposto, voltando à saúde, além de planos de saúde, consultas médicas, cirurgias, o que mais pode ser abatido? São despesas odontológicas, né, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, despesas com hospitais e clínicas, exames médicos, laboratoriais, tudo isso pode ser abatido. E, sempre é bom lembrar, não tem limite. Para despesa médica não existe limite. Ao contrário da educação, que tem aquele teto de 2.800. 2.830. Mas ela também é descontada proporcionalmente. Não significa, por exemplo, que eu gastei 3.000 num tratamento odontológico que o governo vai me ressarcir desse dinheiro caso o meu imposto a pagar seja menor. É isso? Não, exatamente. O valor das despesas que são consideradas dedutíveis, eles são abatidos do cálculo do imposto e não do imposto devido. Não é do valor absoluto. Não é do valor final que foi calculado. Então, se você tem R$100 de imposto a pagar, não adianta você ter R$100 de despesa médica. Então, quer dizer, esses R$100 de despesa médica vai abater da base de cálculo. E aí você tem que recalcular todo o imposto e vai abater lá 15, 22 ou R$27 daquele imposto devido. E gastos com a Previdência, de que forma, em que casos são abatidos? Nós temos o pagamento da Previdência Pública, né, o INSS, e a Previdência Privada. Tanto um como o outro pode ser abatido integralmente do valor para calcular, né, do valor tributável para calcular o imposto. E a privada, ela tem um teto máximo? Tem. Os planos de previdência estão limitados a 6% do valor do imposto devido. E no caso da Previdência Pública, eu posso, se eu sou autônomo e ainda assim tenho, digamos, uma empregada doméstica, né, com a carteira assinada direitinho, posso abater o meu como autônomo e o dela, se ela trabalha para mim? O teu recolhimento do INSS como autônomo, você vai abater da base de cálculo do imposto. Agora, o valor do INSS da tua empregada doméstica, e aí está limitado a um valor de um salário mínimo, né? 12% sobre um salário mínimo durante o ano. Então, se você tem 2 empregadas domésticas ou paga mais do que um salário mínimo, o máximo que você pode abater é de 12% sobre um salário mínimo. Né? E esse valor você abate diretamente do imposto. E tudo não da base de cálculo. Tem regrinhas, Cheio por isso de que regras. É bom ler com atenção para não se comprometer com Exatamente. a Receita Federal. E o que acontece com quem não declara? Vai sofrer as sanções, né, as penas da lei. Ou seja, O que a lei prevê? Você pode ter o seu CPF trancado,
Aí Isso impede... tirar passaporte, abrir conta em banco, né? Você tem o teu crédito, né, trancado, você vai abrir um crediário numa loja, não pode porque o teu CPF está trancado. Tá? Além de que você fica devendo também a multa pelo atraso da entrega. Então, você deveria ter entregue a declaração, não entregou e o fez com atraso, você já está incidindo em multa. A multa é, no mínimo, R$ 165 ou 1% por mês de atraso sobre o valor devido, limitado aí a 20% do valor devido. Então, o valor da multa é, no mínimo, R$ 165 por declaração entregue em atraso. E o imposto, a partir de que momento, né, o cidadão que fez essa declaração vai começar a pagar? A declaração deve ser entregue até o dia 29 de abril e a primeira cota ou cota única vai ser pago até o dia 30 de maio. E é vantagem pagar em cota única, por quê? É vantagem, em alguns casos é vantagem porque o pagamento parcelado, ele é corrigido. Já a partir da segunda parcela, no caso pagamento parcelado, você pode pagar em até 8 prestações. A partir da segunda já começa a ter acréscimo. E o acréscimo é de 1% no primeiro mês e taxa Selic a partir do terceiro mês. Então, se você tem um dinheiro aplicado na poupança e está guardando esse dinheiro, não vale a pena, porque o rendimento da poupança é menor do que o rendimento do que o juro da taxa Selic, que hoje está girando em torno aí de 0,85%, 0,86% ao mês a taxa Selic. Então, não vale a pena guardar dinheiro, né, na poupança e parcelar o imposto de renda. Quem tem duas fontes, né, de renda e elas, digamos, de forma separada, não atingiriam o valor, né, para declaração, mas somando as duas atingiria. Muda alguma coisa na hora de declarar? Não, somente você tem que informar todas as suas fontes de renda, né? E é muito importante também separar, segregar dessas rendas que você teve, o que é renda tributável, o que é isento e o que é de tributação exclusiva. Por exemplo? Por exemplo, se você teve um ganho na justiça, certo? É uma renda extra. Uma renda extra. Você tinha uma reclamatória trabalhista e você agora vai ter que declarar que você recebeu esse valor. O formulário do imposto de renda, o programa do imposto de renda deste ano, vem com essa alteração. Você tem um campo próprio agora para declarar rendimentos recebidos acumuladamente. Só que daquele valor total que você recebeu de uma ação trabalhista, parte é salário, parte é 13º, parte é fundo de garantia. Então, o salário é tributável, o 13º é tributação exclusiva e o rendimento, aquilo que você recebeu como fundo de garantia, de indenização fundo de garantia, é isento. A receita total das ações trabalhistas, para a Receita Federal, ela é considerada tributação exclusiva. Mas você tem ainda a opção de jogar este valor para dentro da declaração, se for mais vantagem para você, e tributar de acordo com cada um, separando cada um desses itens. E outras formas de renda extra, por exemplo, alguém que ganha na loteria, esse valor tem que aparecer também. Quando você recebe algum outro valor, inclusive valores ilícitos, você é obrigado a declarar. Mas e quem vai ter coragem de declarar valores ilícitos? Então, você tem que declarar todos os valores. Entrou dinheiro na conta... É muito comum a gente receber esse tipo de pergunta. Olha, eu recebi tal coisa, eu tenho que declarar tudo que você recebeu. Ou ele vai somar na tua tributação, vai ser rendimento tributável, ou vai ser isento. No caso de uma doação. Doação de pai para filho é considerado antecipação de legítima, herança. Você tem que declarar que você recebeu aquele valor ou aquele bem num determinado valor. Então, não existe rendimento que você diga assim, esse eu não preciso declarar. O que você tem eu sou obrigado a declarar ou não. E aí é bom a gente repassar. Quem é que está obrigado a declarar? Quem tem rendimento tributável acima de 22.248.
Quem tem rendimento isento acima de R$40 mil é obrigado a declarar. Quem tem receita de atividade rural acima de 112.436 é obrigado a declarar. Quem possui bens e direitos no seu nome acima de R$300 mil é obrigado a declarar. E quem teve também alienação de bens durante o ano. Você teve uma alienação, você vendeu um imóvel, apurou ganho de capital, é obrigado a declarar. Teve operações na Bolsa de Valores, compra e venda de ações na Bolsa, é obrigado a declarar. O leão não perdoa nada. Então, tem uma série de itens que você tem que cuidar para ver se você está obrigado a declarar. Estando obrigado a declarar, você não pode se furtar de declarar determinado rendimento, né, em relação ao outro. É claro que não é com essa nossa conversa aqui de meia hora que nós vamos sanar todas as dúvidas. Aqui era, né, para relembrar os principais. Exatamente. E dúvidas mais específicas, procurar um especialista. Exatamente. A gente sempre aconselha procurar um profissional experiente da área, né, que vai lhe ajudar a resolver aí os seus problemas, né? Considerações finais, professor. Uma última dica. Não existe pagar mais ou pagar menos. Existe pagar certo ou errado. Não procure fazer a declaração para pagar menos. Você tem que fazer correto. Vai se complicar mais adiante. Exatamente. Cai na malha fina. Se você pagar correto, você não vai ter problema. Se você pode pagar mais ou pagar menos, mas se estiver errado, você vai se complicar do mesmo jeito. Vai ter que prestar conta, vai se incomodar mais e vai ter que acertar a diferença. Tá certo, eu agradeço a presença do professor Claudinei Vieira aqui da Unifra. E o programa de hoje fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!